o poder de uma vida com propósitos. Provérbios 19, versículo 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que prevalece é o propósito do Senhor. Você anotou 3 coisas importantes da sua vida, e daqui a pouco eu vou pedir que você se lembre dela. Hoje eu quero desafiar você a descobrir, a estabelecer na sua vida a prioridade. Rick Warren, escritor do livro Vida com Propósito, diz: o pior da vida não é a morte, o pior da vida é viver sem propósitos. O pior da vida não é a morte, e sim uma vida inteira sem um propósito, sem ter o que fazer. Albert Einstein, um dos maiores QIs que já pisou o nosso planeta Terra, ele disse assim: se quiser ter uma vida plena, prenda a um propósito, não às pessoas nem às coisas. Se eu prender a minha vida a pessoas, as pessoas vão embora, às vezes deixando para trás um rastro e uma marca de maldade na vida da gente, ou não, mas as pessoas passam. Se eu prendo a minha vida a coisas, quantas vezes a gente está tão apegado a coisas que ficam velhas? Você compra um carro novo, acha que aquilo é maravilhoso, passa 2, 3 anos, aquele carro já ficou velho, você precisa comprar outro. Agora, quando você prende a sua vida a um propósito, você passa toda a sua vida e se sente feliz por estar realizando aquilo que Deus colocou no seu coração. E a pergunta que surge logo no início da mensagem é: como é que vai sua vida? Como é que você tem vivido? Como andam os seus planos? Quais são os ideais? Quais são os seus sonhos? Aliás, qual é o seu propósito? O que é que você tem para fazer aqui nesta terra? Porque isso é muito importante. Alan Sanches, doutor em biomedicina, um norte-americano, ele diz que a morte é mais universal que a vida. A morte é mais universal do que a vida. Todo mundo morre. Nesse auditório aqui, uma certeza que todos nós temos, se Jesus não voltar, porque cremos na volta de Jesus, mas uma certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer. Não adianta tentar fugir disso. Ninguém dribla a morte, ninguém engana a morte. Quando ela bate a porta, ela leva mesmo. E entra na casa do rico, na casa do pobre, entra na casa que tem alegria, na casa que tem tristeza. Ela não escolhe, entra nos lugares mais sombrios e nos lugares mais lindos deste mundo. A morte é universal, é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Porque você pode estar aqui e não estar completando aquilo que você fez, ou que tinha que fazer, ou que foi chamado para fazer. O Senhor Jesus, depois de ressuscitado, trouxe uma palavra aos seus discípulos. E esta palavra é tão importante que nós vamos estudar ela hoje. Marcos capítulo 12, versículo de número 30 e 31, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, quer dizer isso, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros. Primeiro, meu relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento inteiro, completo. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor com todo o coração, ame o Senhor com toda a alma, com a mente, com todas as suas forças, e ame o próximo. É por isso que a cruz, ela aponta para cima e aponta para os lados. A cruz mostra que eu tenho que olhar para Deus e amar a Deus com todo o meu coração, servir a Ele. Ele deve ser o propósito da minha vida. Isso está na vertical. Mas quando eu venho para o plano horizontal, que também a cruz está num plano horizontal, eu tenho que amar ao próximo, eu tenho que amar as pessoas. João nos diz: como é que eu posso dizer que eu amo a Deus na vertical, se eu não amo e não cuido dos meus irmãos que estão na horizontal, os que estão próximos de mim? Como eu posso dizer que amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, se eu não estou cumprindo o propósito de Deus? E aí Jesus nos ensina em Mateus 28, 19, digo mais uma vez, depois já de ressuscitado, antes de voltar aos céus, ele diz assim, leiam comigo, todos juntos, bem forte: portanto, vão a todos os povos do mundo,
e façam com que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Lembre-se, eu estou com vocês. Com vocês quem? Com os que fazem o que ele acabou de falar. Com os que obedecem ao propósito que ele estabeleceu para nós. Se vocês estiverem cumprindo o propósito que eu estou dando a vocês, qual? Vão pelo mundo todo. Qual? Façam seguidores. Batize-as, estes seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine estas pessoas a obedecer tudo o que eu tenho mandado. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então, o primeiro e maior propósito na vida é o amor. Amar a Deus, amar o próximo, cumprir o propósito, levar este amor. Repita comigo, o primeiro e maior propósito da vida é o amor. É o amor. Você que tem o boletim para anotar, pode ir anotando agora. Em primeiro, o amor a Deus igual a adoração a Deus. Ame o Senhor, seu Deus, com todo coração, com toda alma, com toda mente e com todas as tuas forças. O coração é a sede dos sentimentos. Então, com o coração, você já viu aquilo que diz assim? Você está dando de coração? Você está fazendo de coração? Já ouviu isso? É de coração? Então eu aceito, não é assim? Porque tudo que é feito de coração é feito com verdade, com sinceridade. Se não for de coração, não faça. É de coração? É, então faça. Eu tenho que amar ao Senhor Deus, não de aparência, não de superficialidade, não apenas olhando de um lado e olhando para o outro. Eu tenho que servir a Deus, eu tenho que honrar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu coração, os meus sentimentos, de toda a alma. O que quer dizer alma? É o espírito do homem, com a mente. O que é a mente? A razão, entendendo os nossos pensamentos. Por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional. A sua mente, a sua razão. Você está apresentando um culto a Deus, mas sabe o que está fazendo. O seu coração, sede dos seus sentimentos, voltado para Deus. A sua alma e o seu espírito, que é o que te dá vida, o que te dá fôlego, a sua razão, a sua mente, e com todas as suas forças, com o seu físico, aproveitando o tempo da juventude, aproveitando os dias que você pode servir mais, que você ainda não é casado. Ontem os jovens estavam ali, depois de toda aquela atividade, chegamos na igreja ontem por volta de 2 horas, 9h30 da noite eu cheguei ali, e eles estavam todos animados: pastor, bora pro Bob's. Como é? Bob's, vamos pro Bob's. Eu falei assim: a última vez que eu estive no Bob's não foi boa lembrança não, eu e a pastora com o Benjamin, não foi bom. Então vamos pro McDonald's, pastor. Eu falei assim: McDonald's também não. Eu falei: então vamos para um outro. Eles tinham um monte de opções para ir, e eu com uma opção, doido para ir para casa descansar. Falei: vamos deixar isso para um outro dia, a gente combina, eu e a pastora, um dia assim que a gente tiver, nós vamos sim. Mas por quê? Porque toda força é força da juventude. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Então aproveite a sua juventude, a sua energia, o seu tempo, e sirva ao Senhor. Sirva de todo o coração, sirva com a sua alma, sirva com a sua mente, sirva com todas as suas forças. Gaste-se, deixe-se gastar para os propósitos de Deus, de amar a Deus, de adorar a Deus de todo o seu coração. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, primeiro, amar a Deus e adorar a Deus. Segundo, amor à família de Deus, que é a comunhão,
amor à família de Deus, que é a comunhão. E nós continuamos dentro de Mateus capítulo 28, avançando nesse tema. Diz assim: batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando no amor da Trindade Santa. Pai, Filho, Espírito Santo, que vive em unidade. Seu amor a Deus, seu amor ao próximo, ganhando pessoas para Cristo e batizando-as em nome do Pai. Por que o Pai? O Pai é o Criador. O Pai é o provedor. O Pai criou todas as coisas. Por isso nós batizamos as pessoas em nome do Pai. O Filho, Jesus, é o Salvador. É o resgatador, é o regenerador, é aquele que traz de volta. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus te apronta de novo para você manter comunhão com o Pai novamente. E aí vem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo se torna para nós um consolador, um conselheiro, o que indica o caminho que devemos andar. Então saiba você que é um servo do Senhor Jesus, que veio a esta terra com um propósito de amar, adorar a Deus, adoração a Deus, que veio a esta terra com o propósito de amar a família de Deus e viver em comunhão com a família de Deus. Você entenda uma coisa: você tem um Deus Pai que é criador e mantenedor e provedor de tudo. Você serve a um Jesus que é o regenerador, é aquele que pagou o preço e nos resgatou de volta, e tem o Espírito Santo agindo na sua vida, que é o consolador, é aquele que nos orienta o caminho, é o conselheiro que nos ajuda nos momentos difíceis. E isso eu preciso ir passando para os outros. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, por exemplo, Efésios é aquela mesma igreja que lá no Apocalipse Jesus mandou um recado para ela, manda João escrever uma carta e diz que ele admira a força desta igreja, que esta igreja ia bem, mas esta igreja havia perdido o primeiro amor. Olha o que Paulo diz escrevendo aos Efésios: portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aonde estão os que são membros da família de Deus? Mas essa igreja de Éfeso passou pelo problema de perder o primeiro amor. Deixa eu lhe dizer, cuidado para você não perder o amor e a comunhão com a igreja. Ontem nós tínhamos aqui perto de 350 pessoas envolvidas no nosso alto da Páscoa, e foi lindo, mas esta igreja tem mais de 1.300 membros, e eu quero muito que no ano que vem, ou no Natal, no nosso alto de Natal, nós não tenhamos 350, mas tenhamos 700 pessoas envolvidas. Imagina o que é que nós vamos fazer aqui, amém? Pode aplaudir ao Senhor. Unidade. Vocês não queiram saber os bastidores deste evento. Você sabe que a preparação do evento é muito melhor do que o evento em si? Sabia disso? Os bastidores, os ensaios. Irmãos, à tarde aqui era uma festa. As irmãs vinham ali para o ateliê, criaram um ateliê renovado aqui agora, máquina de costura, gente cortando, passando, engomando e tirando medida, mas a farra era de comida, tinha bolinho de espinafre, tinha bolo de não sei o quê, todo dia tinha uma coisa, e eu falei: Jesus, foi por isso que deu aquela bactéria no meu guarda-roupa. Eu não sabia que fazer essas coisas na igreja dava problema lá em casa. Então, e tem que policiar. E outro dia o irmão com violão também. E aquela festa, o pessoal trabalhando, os irmãos do cenário trabalhando, sabe, buscando galhos, fazendo essa escada, fizeram essa escada ali. Tem irmão que está orgulhoso, é o projeto da vida dele essa escada aqui, meu Deus do céu. O senhor gostou da escada, pastor? Gostei. O senhor testou a escada? Testei. E a escada ficou boa? Ficou. Glória a Deus. Trabalhar nessa escada. Aí chegou na última hora, ainda fui dar uns palpites. Então, pastor, está tudo certo. Falei: não, tá certo, só precisa um pouquinho mais para lá, que na hora de descer aqui eu tenho que descer de ladinho, aí não cabe o pé, mas porque botaram muito para dentro. Mas sabe, isso é lindo, é comunhão. Igreja é comunhão. Igreja, irmão, não é para vir só domingo à noite. Deixa eu fazer uma pergunta para você: você só come aos domingos? Em casa, quando você acordar amanhã de manhã, cuscuzão logo cedo, hein? Um ovinho frito, maravilha, sabe, café gostoso. Aí no almoço, né? Café à tarde. Ainda tem à noite, antes de dormir, faz uma merendinha, né? Tem uma merendinha antes de dormir, por isso que dá aquela bactéria, é isso aí, né? Se o povo servisse e adorasse a Deus como come em casa, seria uma maravilha,
Não é verdade? Poxa, estava na igreja de manhã, pastor, meio-dia, de tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei. Não tem uma musiquinha assim antiga? Bom, é isso. Comunhão, estar na igreja, amar a casa do Senhor, por favor, se envolva. É por isso que eu digo, eu não acredito em projetos que não converja para a comunhão dos irmãos dentro da igreja. E Deus me criou com um propósito. Não é bom que o homem esteja só. Nós temos que estar em relacionamento com pessoas, porque como o ferro afia o ferro, assim um amigo ajuda o outro a se tornar melhor. Ora, as pessoas que se relacionam comigo me tornam melhores, e eu me torno melhor me relacionando com elas, a gente vai aprendendo, e é na igreja que nós temos este princípio de ter a bênção do Senhor conosco, porque somos membros da família de Deus. Se envolva, olha para mim, se você não está servindo em nenhum ministério da igreja, por favor, procure urgentemente se envolver, porque vir à igreja só no culto, você aperta a mão o máximo, você aperta a mão e diz, seja bem-vindo, tudo bem, e vai embora. No ministério não, você para, você senta, você discute, você apresenta as suas ideias, elas são apreciadas, você aprende, você cresce. Nós temos aqui vários ministérios que são maravilhosos. Procure viver nesta comunhão então. Então, o propósito da minha vida, uma vida com propósito. Primeiro, amar a Deus, que é adoração. Eu adoro só um Deus. Segundo, amor à família de Deus, que é a comunhão entre os irmãos. Terceiro, amor à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus deve habitar o nosso coração. O amor à palavra de Deus, que é o discipulado. O que é discipulado? É quando você vai ensinando através dos seus atos. Você, escute o que eu vou lhe dizer. Você ensina mais com os seus atos do que com as suas palavras. Pode ter certeza disso. Você precisa amar a palavra de Deus e se alimentar dela, comer desta palavra, todos os dias, levantar pela manhã. Eu achei lindo um irmão que chegou para mim e atravessou um momento difícil da perda de um filho, e ele não estava muito na comunhão, amando a Deus, servindo ao Senhor como deveria, e ele veio ontem aqui e disse, pastor, posso perguntar uma coisa? Eu falei, pode, filho. Como é que eu faço para ler a Bíblia? Eu disse, olha, comece no Evangelho de João. Pegue a palavra de Deus e leia o Evangelho de João. Leia o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E quando você terminar de ler o Evangelho de João, volte a falar comigo. Eu espero que esse irmão me procure já na sexta-feira. Pastor, já terminei o Evangelho de João. Porque já pensou se ele chega daqui 6 meses? Pastor, terminei o Evangelho de João. Eu li um versículo por dia, em 6 meses eu acabei. Aí eu disse, irmão, coma uma migalha de pão todos os dias também. Claro que o irmão não vai fazer isso. Eu digo, não é de comer a migalha. Claro que ele não vai fazer de ler um versículo por dia, demorar 6 meses para terminar o Evangelho de João. Mas a leitura, o amor à palavra, irmãos. Não faça da Bíblia aquele manual tipo caixinha de promessa. Deixa eu ver o que é que Deus tem para falar comigo hoje. Eis está servo bom e abençoado. Estou contigo, não temas. Aleluia, Senhor. Como Deus fala através da palavra e vai trabalhar. Não é? Não, isso não é leitura da Bíblia, irmão. Isso aí é cartomancia bíblica. As cartas servindo para ver o que vai acontecer no dia. Porque vai que um dia você abre e faz assim: eis que tenho te rejeitado. Não valeu essa. Tá bom, aí você está provocando Deus, né? Aí você faz assim. E Judas foi e se enforcou. Senhor, desde brincadeira. Pela última vez, hein, senhor? Desde brincadeira. E o que tem de fazer, faz-o já. Não, não é assim, não. Porque aí a gente só vai procurar o que fala coisa boa para a gente. O estudo da palavra, irmãos, nós temos que mergulhar nela para entender como Jesus se comportava com as pessoas, qual era a resposta que ele dava, como ele vivia, a maneira dele ser, os ensinos dos apóstolos, porque nós estamos firmados no ensino dos apóstolos, nas revelações que Paulo teve.
nas instruções que Pedro deixou, nas palavras do Senhor Jesus, no ensinamento do Velho Testamento, de Yahvé, o Deus que lá no Velho Testamento é meio bravo, meio violento mesmo, e depois vai chegando no Novo, a gente vai encontrando que esse Deus não é violento não, você vê que ele é um Deus amoroso e bom, que Ele só quer instruir o caminho para os seus filhos, que Ele precisa corrigir a rota, que Ele tem que entrar com um dilúvio mesmo, que a coisa está ficando feia, que tem que destruir Sodoma e Gomorra mesmo, senão se perdem todos, que Ele tem que intervir em Nínive sim, manda um profeta ir lá pregar sim, e que esse Deus está cuidando de tudo, e a gente vem para o Novo Testamento e a gente olha para Jesus e vai descobrindo um caráter amoroso de Jesus, mas um Jesus que também pega um azorrague na mão e vai lá e dá uma surra nos que estão no templo, que não poderiam estar fazendo o que estavam fazendo no templo. Você encontra um Jesus ali chamando as pessoas a estarem com Ele. Então a gente vai aprendendo isso nas páginas da Bíblia, e quanto mais o tempo vai passando, nós vamos nos tornando pessoas maduras. É por isso que na igreja nós queremos amor à palavra, que é o discipulado, a palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, amor a Deus, que é a nossa adoração. Amor aos irmãos, a casa do Senhor, que é a nossa comunhão. Amor à palavra de Deus, que é o discipulado. Por isso que aqui na Família Renovada, nós procuramos em todos os nossos cultos e todas as pregações, nós nos preparamos para instruir, como um professor se prepara para dar aulas. Nós transformamos até as pregações, os sermões da nossa igreja são expositivos. Ele pega um texto e expõe, ele faz com que os textos se combinem um com o outro, que é quase que uma lição de escola dominical. A gente não tem escola dominical aqui na igreja, porque nós temos escola bíblica todos os dias da semana, estudando a palavra. Por isso que quem chega, vai para onde? Primeiros passos. Quem fez primeiros passos? Quem já fez o Verdades Básicas, que é o primeiros passos de hoje? Olha que lindo, passaram pelas lições, mais de 20 lições, mais de 20 semanas aprendendo. Quem fez o Agora que Sou Membro? Levante a mão. Aprendeu muito, nós aprendemos o que hoje é o DNA da Família Renovada. E depois nós temos o quê? Seguindo o caminho, as academias bíblicas. Quem já fez uma academia bíblica ou várias academias bíblicas? Estudando a palavra de Deus. E fora isso, nos cultos, 40 dias de vida abençoada, 40 dias de vida com propósito, de estudos profundos da palavra de Deus, porque nós queremos que esta igreja esteja estruturada, alicerçada em Deus, na comunhão e na palavra do Senhor, porque esta foi a ordem de Jesus. Ensine-os a obedecer a tudo que tenho ordenado para vocês. Então, eu e você não podemos amar a Deus se não amarmos a sua palavra. Eu demonstro o meu amor por Deus pelo amor à palavra. Em João escreveu a sua primeira carta no capítulo de número 2, ele diz assim, leiam comigo: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Sabemos que estamos nele quando obedecemos a palavra, lemos a palavra e vivemos a palavra. Quarto, amor ao próximo, que é o serviço. Amem uns aos outros como vocês amam a vocês mesmos. Amem os outros como você ama a você mesmo. Isso é viver de forma altruísta, isso é generosidade. Isso é ajudar o próximo, é socorrer, é estender a mão. Escute o que eu vou dizer. Você não pode amar sem servir, porque amar é se dar. É o ágape. A melhor definição para essa palavra grega, ágape, é amar ao ponto de dar-se pelo objeto do seu amor. Ágape. Amar ao ponto de dar-se pelo objeto do seu amor. Foi o que Jesus fez por nós. Nos amou ao ponto de se entregar por nós, de entregar sua vida por nós. Por isso que João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Não, mas para só no deu. Ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Deu. Quem ama, serve. Quem ama está pronto para fazer algo pelo objeto do seu amor. O homem que ama a sua esposa, ele serve a sua esposa. O homem e a mulher que ama a casa de Deus, serve a casa de Deus. E nós precisamos aprender isso.
a estarmos dispostos a servir, a ajudar, a socorrer o próximo. João 21:17, quando Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava, e foi o tema da mensagem, o texto discorrido pelo pastor Marcelo no domingo passado, o que Deus pediu para Pedro que demonstraria verdadeiramente o seu amor? Quando ele cuidasse das ovelhas. Olha o que diz: pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado de Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Ou seja, trabalhe, sirva. Eu achei bonito que uma irmã falou e mandou um zap para a pastora e ela leu para mim. Inclusive, quero aproveitar para orientar a igreja. A irmã mandou um recado assim: pastora, não me leve a mal, mas eu gostaria de falar que o banheiro da igreja, especialmente no domingo à noite, está ficando muito sujo. E a irmã colocou assim: eu me disponho a ajudar a que o banheiro da igreja fique mais limpo. Não é bonito isso? Detectou o problema e se voluntariou para ajudar a resolver. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entra no banheiro e utiliza o banheiro da igreja, não jogue papel no chão, por favor, dê descarga ao sair. Ninguém é obrigado a ver sua obra de arte. Essa obra de arte é sua, só você admira, irmão. Só você admira, você gosta de admirar, dá uma olhada, admira, admirou, passa o fax, manda embora. Esteja pronto, terão outras obras de arte pela frente, bonita, bacana, bem feita, né? Por favor, irmãs, façam isso. Pastor, só as irmãs, os irmãos também, né? Você está ali, né? O homem tem aquele privilégio de pé mesmo. Aí o irmão aparece: ô, como é que vai, irmão? Tudo bem? Irmão, não pode virar, não vira, porque não adianta. O membro obedece o corpo. Não tem jeito aquele, sabe, que vai lá e fica parado. Oh, não vai não tem jeito. Sabe, não saia fazendo aquele pinguinho pelo caminho. Os homens entendem o que eu estou falando? Você está ali, né? É claro, o último sempre vai ser seu, tudo bem, o último pinguinho é seu, mas fica ali mais tempo. Manuel gostou demais, né, Manuel? Ali é hora de se concentrar. Sua vez. Vai lavar as mãos. Use não tanto os papéis, use um pouco, enxugue a sua mão. E esse mesmo papel que você enxugou sua mão, enxugue a pia. Eu não consigo usar um banheiro sem fazer isso. Até em aeroporto eu faço isso. Isso é orientado até nos aviões. Deixa o local limpo para o próximo passageiro que vai usar. Você pega, você usa a pia ali do banheiro, né? Se tivesse aquela descarga a vácuo aqui de avião, aquela é show. Você tem que tomar cuidado para não ir junto, né? Se você termina lá no bagageiro, está tirando o rapaz ali. Cuidado. Então, mas tudo bem. Você lava a mão, enxuga tudo bonitinho, irmão. Você vai sair no orgulho. Nossa, você vai sair feliz. Você vai sair bem porque você ajudou. E quando eu terminei de pregar hoje pela manhã, eu falei sobre isso, veio uma visitante. Chegou toda muito respeitosa: pastor, na palavra hoje o senhor falou do banheiro, eu quero elogiar. Eu entrei no banheiro aqui hoje, pela primeira vez que eu estou vindo aqui. E o banheiro estava tão limpo, pastor. Cheirinho de canela, tudo cheirosinho. É porque domingo de manhã está assim, mas depois, apesar que as nossas faxineiras limpam, tem 2 faxineiras pela manhã limpando durante o culto para você usar depois. Então ela falou assim: pastor, mas aconteceu o que o senhor falou. Pelo espelho eu vi um papel no chão. E com o papel que eu limpei minha mão, eu fui lá e peguei aquele papel e pus no lixo. E quando eu estava saindo, que eu abri a porta, eu vi outro papel, eu voltei, peguei o papel e pus no lixo. Porque um ambiente limpo, ele pede que você haja. E eu falei: poxa, eu vou falar isso à noite na igreja. Pô, pastor, parabéns. O senhor orientou de forma rica a igreja. Então, ao usar o banheiro, faz a coisa direitinho, né? Ali você está adorando a Deus, você está na casa do Senhor. Ali é um anexo quase da igreja. Então, sirva ao Senhor. Paulo não fala que tem vasos de honra e vasos de desonra. Lá estão os vasos de desonra, né? Aqui estão os vasos de honra. Não, quando fala vaso é isso mesmo.
Vocês pensam que a Bíblia fala disso mesmo, vaso. Tem aqui vaso desse aqui, ó. A gente não vai botar um vaso sanitário aqui no púlpito, né? Porque ele é um vaso de sessão de descarrego, tudo que vai lá, né? Então, mas faz isso com zelo, tá bom? Amém? Isso é serviço, está servindo. Quando você cuida, vê um lugar empoeirado, arruma, vê um lugar e chega, cata papel no chão, pipoca, nós colocamos. Vou contar outra agora. Eu estava ali hoje, deixa eu ver se eu me recordo quem foi. O irmão chegou e disse: pastor, meu filho chegou aqui na igreja e disse: pai, por que a igreja agora está vendendo sofá? O irmão Júnior de Estofados doou para a gente tudo isso aí, ó, a SF Estofados. Ele não pediu propaganda não, eu que estou fazendo. Aí doou até as cadeiras para a minha sala. E eu louvo a Deus por isso, porque a nossa igreja tem empresários, tem irmãos e irmãs que investem neste lugar. E eu nunca tive problema de falar de dinheiro aqui na igreja, sabe por quê? Porque eu aplico todo o dinheiro que vocês dão em tudo que vocês podem ver com os olhos de vocês. Para onde vocês vão? Eu não preciso do dinheiro para comprar esse terno, não. O dinheiro que vocês dão na igreja, ele está aqui. Vocês veem todos os lados, com ar-condicionado, um banheiro cheiroso, a entrada da igreja é cheirosa, o ministério infantil é maravilhoso, tudo, e tudo sendo feito cada vez melhor. E as pessoas vão ajudando, porque elas veem aonde o dinheiro do dízimo, da oferta dela está sendo gasta, e é excelência. E nós temos que aprender isso aqui, amar ao próximo e fazer deste lugar um lugar em que as pessoas cheguem aqui e falam assim: puxa, até essa igreja, até o cheiro dela é gostoso. Aí o que acontece? Você chega na igreja com um ambiente cheiroso, no próximo culto você já vai vir cheiroso também. É que nem aquela história, eu contei pela manhã. Diz que uma rua era cheia de casas toda feia, tudo, ninguém se dava. E tinha uma menina que era muito querida na rua e ela ia completar 15 anos. E ninguém ia dar festa, aí alguém falou assim: vamos fazer uma festinha para ela nos 15 anos. E aí uma vizinha falou assim: eu vou fazer um vestido novo para ela. Aí fez o vestido, mas não temos condição de fazer festa. Aí outra vizinha disse: não, então não, eu vou dar os salgadinhos. Aí uma outra vizinha ficou sabendo que uma tinha dado o vestido, que a outra tinha dado o salgadinho. Ela disse assim: os docinhos são comigo. Fez o docinho. Aí o marido de uma mulher dessa era pintor. Falou assim: mas a festa vai ser na casa dela, a casa está toda suja e tal, assim. Eu vou pintar a casa. Fala para suas amigas que seu marido, o melhor pintor da cidade, vai pintar a casa dele de graça, pintado. O marido da outra escutou. Aí ele vai pintar? Pois eu sou jardineiro. Eu vou lá, vou cortar a grama, vou deixar as plantas, tudo bonito. Pode falar. Aí falou para o outro e foi. E de repente, quando chegou no dia do aniversário, a rua inteira estava toda arrumada. Por quê? Você já viu, quando você pinta a sua casa ou faz a calçada, o vizinho do lado faz calçada também. Não, é que nem igreja, eu nunca vi. A gente muda a igreja do lugar, dali a pouco tem 5 igrejas ao redor da nossa. Perceberam isso? A gente vai para um lugar e fala assim: aqui não tem igreja nenhuma, aqui é o local de plantar uma igreja. Dali a pouco parece que todo mundo tem a mesma revelação que a gente. Planta nos fundos, planta aqui, planta ali, igreja ali. Amém, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer é isso: as pessoas são incentivadas a fazer coisas boas quando você está fazendo e você está servindo. Sirva a Deus de todo o seu coração. Encontre o ministério da igreja para você servir ao Senhor. O serviço prova quem você ama, quando você se dá, com quem você se importa, com quem o que você está fazendo pelas pessoas. O amor que não serve não é amor. Repita comigo: o amor que não serve não é amor. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. A melhor coisa é o serviço. Quarto, propósito da nossa vida na terra: o amor aos perdidos no mundo, que é missões. O amor aos perdidos do mundo. Continuamos em Mateus 28, que diz assim: portanto, vão a todos os povoados do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Que sejam meus seguidores. É de Jesus o convite mais lindo para nós. Ele diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Vamos ler na NTLH? Venham a mim
todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Olha, irmãos, nós somos o povo da esperança, a igreja é a esperança do mundo. Amém? Nós temos a resposta para o que está aí fora. Irmãos, quantos adolescentes estão se cortando os braços? E nós ouvimos lá da ministra Damares, eu e a pastora estávamos em Brasília há 10, 15 dias atrás, e ela falando, vocês não sabem o que está acontecendo nas escolas. Eu não sei nem se devo falar, porque quando a gente fala, a gente estimula. Não, eu não vou falar. O que ela contou lá, desse negócio de se cortar internamente, horrível, de que adolescentes, por que estão fazendo isso? Porque a dor dentro deles é tão grande que eles já disseram, o pastor Jeter e a Amanda fazem trabalho nas escolas e ouvem as crianças junto com os jovens que estão se dispondo a ir às escolas, está sendo um trabalho lindíssimo, porque elas dizem, dói menos quando a gente corta por fora, porque aí a dor vem aqui para o braço e não a dor interna, da solidão, do desamparo. Eles choram de soluçar, se abraçam aos nossos irmãos que vão dar testemunho, cantar, dançar, ministrar, dar um abraço só. Essas adolescentes se derretem copiosamente, porque falta isso, irmãos. E quem é que está preocupado? Lá fora, ninguém. Pastor Carlito falou para a gente, nós estamos tendo 30 semanas aqui, que é um processo terapêutico de 30 aulas. Estamos tendo mais de 180 irmãos fazendo aqui, depois vai abrir para mais gente na igreja. E ele diz, as escolas, os diretores estão pedindo para levar esse programa terapêutico para as escolas, para cuidar dos adolescentes, como se fosse uma aula. E eu acho lindo isso. Então, nós precisamos levar este evangelho de Jesus, porque nós estamos bem, nós estamos felizes, a nossa família, os nossos filhos, nós temos que ir pelo mundo todo. Jesus diz que Ele alivia a nossa carga, Ele nos dá descanso, Ele nos dá esperança, Ele nos ensina o caminho. Jesus uma vez levou a multidão para um local, e ao ver a multidão, diz o evangelho de Mateus capítulo 9, 36, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Vamos ser evangelistas, vamos levar a palavra, vamos divulgar, vamos obedecer o ID de Jesus. Jesus gastava tempo com as pessoas, com os doentes, atendia. Um dia ele foi para um local, a multidão seguiu, e chegou à noite, ninguém tinha comido, e tinha que dar comida para todo mundo, e Jesus falou, dá-lhes voz de comer, façam alguma coisa. Nós não podemos despedir o povo desse jeito, isso é amor aos perdidos. Irmãos, a igreja não pode ser um clubinho fechado, nós precisamos ir lá fora, buscar as outras pessoas, que as portas da igreja se abram, que nós venhamos trazer estas pessoas para que elas sejam tratadas por Jesus, pelo Espírito Santo, cuidando dessas pessoas. Vejam Marcos 6,34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aleluia! Igreja é isso, é lugar de ensino, é lugar de socorro, e a igreja deve ir. Vamos recapitular o que nós falamos até aqui. Nós devemos, o nosso propósito, primeiro, amor a Deus, que é a nossa adoração. Segundo, amor à família de Deus, e a família que é comunhão, tanta comunhão na sua casa. Terceiro, amor à palavra, que é o discipulado. Quarto, amor ao próximo, que é o nosso serviço. E quinto, amor aos perdidos, ao que não conhecem Deus. Isso se chama missões. Você pode levar um CD de mensagem hoje e presentear alguém amanhã, e você está fazendo missões. Você pode abençoar alguém. Hoje pela manhã eu também contei um testemunho que uma jovenzinha estava aqui, filha de um de nossos líderes daqui da igreja, e eu notei que ela estava olhando a pulseirinha que estava no meu pulso. Pulseira linda, abençoado para abençoar. E a gente nota quando a pessoa olha para a gente, não nota? A pessoa está conversando com você, de repente fica olhando no braço, ou olhando o relógio, né? A gente sempre se cuida, fica se policiando, porque quando a pessoa começa a olhar muito para um lado do seu corpo, você fala, meu Deus, será que tem alguma coisa errada? Você já disfarça, né? Faz assim, os homens dão aquela conferida se está tudo certinho. E aí ela deu uma olhadinha assim, eu peguei e fiz assim, ó, deixa eu dar isso aqui de presente para você, toma,
para abençoar você. O senhor está dando para mim, tio? Tô. E o pai dela sorriu e tal. E aí eu falei, tá para você. Ela olhou e falou assim para mim: eu já sei para quem que eu vou dar isso aqui. Eu vou dar para uma coleguinha da escola que está sofrendo. Uau! Eu falei, você vai dar para sua coleguinha? Então faz o seguinte, vamos ali comigo que eu vou dar outra para você e essa você dá para sua amiga. Verdade, pastor? Eu falei, agora para por aí. Não falei para por aí não. Mas você viu o que é um gesto de abençoar? Porque você cria uma situação, você cria um ambiente. Você acha que Jesus foi tomar água lá no poço de Jacó? Você acha que Jesus estava com sede? Jesus estava com sede de nada. Jesus foi lá no poço de Jacó porque ele sabia que ia encontrar a mulher samaritana. Dá-me de beber, como sendo tu judeu, me pede eu que sou mulher samaritana. Jesus trava um diálogo. Então, quando você quer abençoar pessoas, você pode fazer isso. Você coloca a sua pulseirinha, a pessoa vê abençoado para abençoar. O que é isso? Isso é um programa lá da nossa igreja. Esse ano é o nosso tema, abençoado para abençoar. Eu quero abençoar a sua vida. Toma aqui, leva de presente para você. E depois você já coloca outra. E Deus vai colocando pessoas. É um gancho para você evangelizar. Então, quando eu estou aqui na noite de hoje dizendo que nós devemos amar os perdidos, é fazer um gesto de carinho em direção a eles, porque às vezes, irmãos, às vezes não, é certo isso, que as nossas ações falam mais alto do que nossas palavras. Repita comigo, as minhas ações falam mais alto do que minhas palavras. Eu acho que é de São Francisco de Assis aquela frase que diz assim: pregue o evangelho, se precisar fale. Boa, né? Pregue o evangelho, e se for preciso, fale. Então, eu quero concluir a mensagem na noite de hoje. Vamos viver assim? Vamos? Vamos ter uma vida com propósitos? Propósito de Deus para nós. Eu pedi para você anotar 3 coisas importantes na sua vida. Lembra? Primeira coisa que tem que estar escrito ali. O propósito da minha vida primeiro é agradar a Deus. Servir aos propósitos dEle. Uma vida com propósitos. É uma vida plena. É uma vida satisfeita. Olhe para mim e escute o que eu vou dizer. É uma vida empoderada. Eis que vos dou poder. Quando Jesus disse que ia dar poder aos seus discípulos, ele disse: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para curar enfermos, para expulsar demônios. Então, quando eu cumpro esse propósito aqui na terra, a palavra de Deus me diz que o Senhor Jesus estará comigo. Eu estarei com vocês. É promessa de Jesus. Eu estarei com vocês. Eu vou estar com vocês. Eu vou andar com vocês. Eu estarei com vocês. Repita: eu estarei com vocês. O desejo de Deus é que eu faça a obra dele, porque só assim ele estará comigo. Quando eu saio, quando eu estou em adoração a Deus, que é meu amor, quando eu mantenho comunhão com os irmãos, quando eu amo a palavra, quando eu evangelizo, ajudo pessoas, quando eu sirvo a Deus, então eu estou cumprindo o propósito. E aí ele diz: eu vou estar do seu lado. Eu quero muito ouvir a meu respeito o que disseram para Davi, que ele cumpriu o propósito dele no meio da sua geração. Atos 13:36
Diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Uau! Tendo, pois, o Marcos servido ao propósito de Deus em sua geração. Põe seu nome aí. Tendo, pois, servido ao propósito de Deus em sua geração. Adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Um dia isso vai acontecer. Mas eu quero que digam a meu respeito: o Marcos serviu ao propósito de Deus em sua geração. E dormiu com o Senhor e foi sepultado. Seu corpo se decompôs. Você sabe que essas mesmas palavras, quase idênticas a essas, foram ditas ao Senhor Jesus. Jesus cumpriu todo o propósito que o Pai havia dado a Ele na terra. Ele serviu, aliás, Jesus ora dizendo isso ao Pai, em João capítulo 17. Eu cumpri todo o teu propósito aqui na terra. E a sua prioridade seja sempre cumprir o propósito de Deus. Depois vem empresa, depois vem trabalho, depois vem outras coisas. Primeiro propósito, eu quero honrar a Deus. Segundo, através deste propósito de honrar a Deus, eu quero ser um instrumento usado nas mãos de Jesus para levar Ele para outras pessoas, para que estas pessoas também façam do propósito da vida delas, ou descubram o propósito da vida delas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí nós teremos um mundo muito melhor, igrejas muito melhores, famílias muito melhores. Aí nós teremos sim um ambiente onde a gente possa dizer: eu não vim a este planeta Terra à toa. Eu nasci com um propósito e eu cumpri o propósito de Deus para a minha vida. Hoje eu sou feliz. Salmo 33, verso 11 diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deus não muda, Deus não mudou. Acima de tudo e de todos, ame e viva com propósitos. Amém. Assim encerramos a nossa série de mensagens de vida com propósito. Eu quero